Ô Henrique André, o Galo já sabe que na Copa Sul-Americana vai enfrentar o Bragantino, que venceu o Sporting Cristal do Peru por 1-0. Lembrando que hoje teremos na Arena do Grêmio o Grêmio contra o Bolívar, 7 da noite. Foi 3-2 na ida para o time boliviano. O Grêmio, como eu disse no início do programa, muito pressionado. Tem que avançar hoje na Sul-Americana. E ontem o Vasco se classificou, o Vascão, para as oitavas. O Vasco venceu o Independiente Medellín da Colômbia 1-0 em São Januário. Fim de semana é Copa do Brasil, Henrique André, Galo e Juventude, venda de ingressos, o Barba Domingues e a preparação do Galo, Henrique, boa tarde. Boa tarde, Thiago, para quem tá ligado no Rádio Esportes nesta quinta-feira, o Galo agora de olho na Copa do Brasil, dá um tempinho no Campeonato Brasileiro, vem de 2 vitórias fora de casa, uma contra o Vasco, outra contra o líder Palmeiras, mas agora é hora de Copa do Brasil, vai enfrentar o Juventude, sabadão, 7h30 da noite, na Arena MRV. E até o momento, 16 mil ingressos foram comercializados. Então o Atlético tem um tempo ainda, tem amanhã, tem parte do sábado também, para ter quem sabe, uma lotação máxima na Arena MRV, porque conta com o apoio do seu torcedor. Você falou aí da Copa Sul-Americana, Thiago. O Bragantino empatou o primeiro jogo, fora de casa, lá no Peru, contra o Sporting Cristal, 0-0. Ontem venceu por 1-0 e os times agora se enfrentam nas oitavas de final. Ainda não tem a data definida, mas tem aquela data base, Thiago, de 11 de agosto, a semana de 11 de agosto para o jogo de ida e a semana de 18 de agosto para o duelo de volta entre Atlético e Bragantino. E lembrando que o Galo não vence o Bragantino há 2 jogos, foi derrotado das 2 últimas vezes que se encontraram, então vai ter esse gostinho também de revanche para o Atlético. Essa preparação do técnico Eduardo Domingues, agradecer ao nosso Fabrício, assessor do Galo, acabou de me mandar aqui as informações do treino, que acabou há pouco, viu, Thiago? Atividade técnica e tática nos campos 5 e 6 da cidade do Galo. O Alan Franco, que ainda, após a Copa do Mundo, ainda não jogou, não estreou, reestreou pelo Atlético, pode ser uma das caras novas do técnico Eduardo Domingues, lembrando que o Cissé, ele levou cartão vermelho contra o Ceará e está fora do primeiro jogo contra o Juventude. Então o Franco pode pintar entre os titulares. Ele e o Coelho participaram de parte dos trabalhos com o grupo. O Franco, que vem fazendo ainda uma preparação especial, ele teve um problema familiar e retornou ao Atlético apenas na semana passada, por isso ficou fora do jogo contra o Palmeiras. E o Coelho, que teve uma lesão muscular, já está recuperado e está fazendo essa transição. Então pode pintar também, pode ser o reforço do Barba para o duelo contra o Juventude, o Coelho, que é titular desse time. O Patrick, Thiago, que não joga desde junho do ano passado, ele está fazendo também a transição, mas vai demorar mais um pouquinho ainda, porque mais de um ano sem jogar, então o volante segue fora. O Atlético tem no departamento médico o Índio, o volante, e o Léo Duarte, que até agora é o único reforço oficializado. Lembrando que o Galo trouxe também o Thiago Borbas, mas ainda não anunciou o atacante. Está esperando ainda o fim da troca de documentações. Ele já fez os exames médicos para o Borbas assinar contrato e ser anunciado aí como segundo reforço dessa janela de transferências. Ô, Nath Fiuza, eu tenho para mim que o Alan Franco é dos mais regulares jogadores do Atlético. E sei também que tem uma parte da torcida, especialmente em rede social, que torce o nariz pro Alan Franco, acha que ele faz só o feijão com arroz, bola pro lado, para trás. Mas eu vejo no Alan Franco um termômetro importante do time do Galo. É uma boa notícia a volta dele, quem sabe já pro fim de semana, Nath. Com certeza, Thiago. Eu vejo como você. Eu acho que o Alan Franco, ele tem a sua importância no elenco. Ele não é um jogador extremamente decisivo, mas ele é um jogador taticamente valioso, pelas funções que ele cumpre. É um jogador versátil, joga de primeiro, de segundo homem de meio campo. É um cara que se entrega muito. A gente percebe o Alan Franco nos jogos correndo o máximo possível, ajudando nos desarmes, fazendo as disputas do meio campo. Então é aquele arroz com feijão? Mas é um arroz com feijão bem feito. Tem que ter aquele carregador de piano, principalmente nesse setor de meio campo. Então acho que o retorno dele é uma boa notícia, ainda que o técnico Eduardo Domingues opte por não colocá-lo como titular. Ele vem jogando aí com Maicon e Tomás Pérez, mas é importante tê-lo como alternativa no banco de reservas, até porque não vai poder contar com o Cissé nesse primeiro jogo que vai cumprir suspensão. E aí vai depender do roteiro da partida, O Atlético, a gente torce para que abra o placar logo, construa uma vantagem, mas precisar segurar um pouco mais, reforça esse meio campo. O Alan Franco é um jogador importante nesse sentido.
O Alexandre Simões, eu tô aqui matutando o time do Atlético pro fim de semana. Você tem o Alan Franco de volta, você tem o Maicon, que é um titular absoluto. O Maicon tem saído pela forma física, né? A gente tá doido pra ver o Cissé ter sequência, mas não pode jogar. O Maicon, ele tá sendo substituído, tem sido substituído, porque ainda não tá 100% fisicamente. Então, pode ter uma troca aí de Maicon. Mas agora teve essa semana cheia, né? Acho que o Maicon é titular. Onde é que entra o Alan Franco, o Alexandre Simões no time do Galo? Se for entrar, se tiver que entrar no fim de semana. O Alexander que tem sido pouco usado, né, nesse retorno, né? O ano todo, na verdade. O ano todo, na verdade. E o Alexander, assim, que tecnicamente tem um potencial absurdo, né? Então, alguma coisa tá acontecendo, né? Também porque, assim, a gente não pode imaginar que o Barba, tendo um jogador desse nível, não vai escalar por algum motivo que não seja o dia a dia e o treinamento, né? Porque o Alexander é muita bola, é craque de bola, inclusive. Mas de toda forma, o Thiago, é uma estratégia que o Barba vai ter que usar diferente das que ele teve contra Bahia e contra Palmeiras, porque ele vai enfrentar um adversário de um nível muito mais baixo do que o desses dois, né? O Juventude vem da Série B, o Bahia é um dos grandes times da Série A, o Palmeiras é o líder da Série A do Campeonato Brasileiro, e é um jogo de ida de Copa em que o Atlético precisa fazer o resultado em casa. O confronto contra o Ceará mostrou isso para o Atlético, de que ele precisa vencer em casa, e o Juventude, tirando o São Paulo, mostra também que o Atlético precisa fazer o dever de casa. Então é uma estratégia talvez um pouco diferente, um pouco parecida com aquele primeiro tempo contra o Bahia. Mas, de toda forma, o Atlético vai ter que ser mais agressivo, vai ter que machucar mais o Juventude, e aí vamos ver como é que o Barba vai pensar essa estratégia dessa partida de sábado, que é muito importante pro Galo. Avançar na Copa do Brasil é fundamental. O Atlético tem feito bons jogos de maneira reativa, né? Vejamos como vai ser essa postura pro fim de semana. Qual a programação do Galo, hein, Henrique? Até o compromisso, você falou em 26 mil ingressos? 16 mil ingressos. Eu achei que tinha que ser 26 já, Tinha que ser. Já tinha que ser. Caramba, gente, é jogo decisivo, torcida do Atlético precisa estar presente. Se você tá apertado de grana, nós vamos sortear, hein? No Rádio Esportes tá rolando sorteio. Ô, Henrique, esse é um jogo aí que o Atlético já teve 25, 30 mil torcedores no campo. Pois é, o jogo contra o Bahia foram mais de 30 mil pessoas. Ô, Thiago, eu acho que vai ter sim, viu? Eu acho que tem esse tempo ainda, tem os resgates, tem aquela promoção pro torcedor que nunca foi à arena, então eu acho que vai bater aí os 25, 30 mil sim. O Atlético volta a treinar amanhã, Thiago, na parte da tarde, e vai ser o último treino antes do duelo contra o Juventude. Essa história do torcedor que nunca foi à arena, né? Foi muito bacana. O jogo contra o Bahia, Thiago, 1/3 do público era formado por gente que nunca tinha ido à Arena MRV. Mais de 10 mil pessoas. Isso. 1/3 do público por gente que nunca tinha pisado na Arena MRV. Isso é uma coisa muito, muito marcante e muito bacana. Claro que férias proporciona isso, né? Foi em julho e ainda estamos, de certa forma, em férias ainda, né? 1º de agosto. E é isso, Thiago. 1º de agosto já é mês que vem. O dinheiro já é o meu dinheiro de agosto. E assim, a importância da torcida também nesse primeiro jogo em casa é por causa do cenário que se desenha ao Atlético no meio de semana em Caxias do Sul, né? A gente sabe que o Juventude surpreende e dá trabalho jogando na sua casa. Foi assim, inclusive, que eliminou o São Paulo na fase anterior, né? Faz um bom resultado, um feijão com arroz na ida, segura, evita uma goleada e dentro de casa, com a torcida, um campo acanhado, a torcida faz muito barulho, tem a questão climática, enfim, Juventude muito mais adaptado, então é fundamental que o Atlético não cometa os erros que o São Paulo cometeu naquela oportunidade contra o Juventude. Primeiro tempo, aliás, o primeiro jogo em São Paulo, o São Paulo desperdiçou várias oportunidades. Criou e não fez o gol. Ele deu até pênalti. E depois, o Caleri perdeu o pênalti. E depois, lá em Caxias do Sul, esses gols perdidos fizeram falta. Então, é importante que a Arena MRV esteja cheia, o torcedor apoiando, porque a classificação passa por um resultado contundente do Atlético já no primeiro jogo na Arena MRV. E até em reconhecimento pelo que fez contra o Palmeiras, né, Thiago? E você vai falar assim, oxe, não, viu, Kardec? Tá preparando já? Porque o Kardec vem querendo fazer a lei do ex, Thiago. Não. Henrique André, o Galo não tem nada com isso. E joga no fim de semana pela Copa do Brasil, Henrique. É isso, Thiago. Seria a FIFA SAF, Thiago? Pode ser, né? É quase isso. Será que serão muitos acionistas? Gente, é a FIFA. Só a dona FIFA faz isso. Ô, Thiago, voltando a falar do Galo, que joga no final de semana, eu disse aqui que o Cissé não atua porque tá suspenso, né? Foi expulso contra o Ceará. E ontem a Galo TV produziu um material muito legal com o Mamadi Cissé, jogador de 19 anos. Ele contou, né, a história de vida.
E dentro dessa participação, ele citou a situação da família, né? Que ele cresceu num ambiente de pobreza e por isso tornou do futebol a sua vida, que quer dar um troco, né, para a família, assim, quer fazer da família, que a família tenha um futuro melhor. E que uma das prioridades do Cissé é trazer alguns familiares para o Brasil. E muita gente questionou na rede social, Thiago, se o Atlético não está ajudando o Cissé a trazer os familiares. Bom, a situação é o seguinte, o Atlético já se colocou à disposição do Cissé para ajudá-lo quando ele achar que é o momento para trazer os parentes, né, os pais, os irmãos aqui para o Brasil. Lembrando que o Cissé já recebe um suporte do Atlético desde que chegou, com professor, tradutor, todo o suporte ali do Play Care também, que o Atlético tem esse departamento que faz um serviço muito legal e que é um assunto extremamente pessoal, né? Que isso tem que partir primeiro do desejo do Cissé, que ainda está se adaptando ao futebol brasileiro, à cultura, a Belo Horizonte, ao idioma, e que assim que ele quiser, claro, que o Atlético também dará esse suporte ao guineense. E segue, Thiago, a novela Fred, né? A gente achou que tinha acabado, não acabou. O Fenerbahçe classificou, né? Classificou com o gol do Talisca, né? Um empate ontem 1-1. E o Fred, muita gente já bancava, né, Thiago? Pode confirmar aí que o Fred está acertado, vai vir pro Atlético. E a situação, gente, é um pouco mais delicada, como a gente já vem destacando aqui na Itatiaia. O empresário do Fred segue na Turquia tentando a rescisão, tá? Informações dão conta que o Fenerbahçe não vai liberar o Fred sem uma ajuda, né? Um cascalho, né, Thiago? Compensação financeira. Porque tem um contrato até o final do ano, até o ano que vem, melhor dizendo. Então, é uma situação nova e o Atlético... ele é titular do time, né, titular. O torcedor, alguns vêm cornetando o Fred, mas é titular. É o xodozinho lá do nosso Ismail Kartal, que é o técnico do Fenerbahçe. Tem, né, essa dificuldade. O Atlético segue com a postura que é uma negociação muito difícil. E como a gente vem trazendo, Thiago, nada de martelo batido e nada de despedida após o jogo de ontem. Muito bem, estamos de volta. E aí, o Fred fez essa postagem aí, né? Aí, mais um degrau, tá na tela. Ô, Thiago, aqui, vai lá. Mais um degrau completado por sucesso. Na verdade, eu tô falando que o André tá falando, que eu não sei nem inglês. Glória a Deus. Continuamos. All glory to God. O que ele fala ali? Continuamos na luta. Continuamos na luta. Nós estamos na luta. Seguimos na luta. A luta continua, companheiro. A luta continua, companheiro. Aqui, ontem o Fred não fez uma boa partida. A questão do Fred ter falado tanto, Doidinho pra fazer o gesto. Mas o jogo era o quê? O jogo era classificatório da Champions. Então, é verdade só para concluir. É verdade que o treinador falou que ele não sai? Não. É verdade. É verdade. Mais uma vez. Falou depois do outro jogo. Do outro jogo. Ontem. Ontem não. Ontem o que tá pegando? Chegou tanta informação na Turquia sobre o Fred falando a respeito do Atlético, do sentimento de jogar no Atlético, de time do coração, que os torcedores, eu ontem, quando acabou o jogo, eu fui no Twitter, o pessoal posta o resultado final do jogo. O torcedor reclamando que para jogar no Fenerbahçe tem que ter sentimento pelo Fenerbahçe e não por outras coisas. Então o torcedor muito grilado por causa da exposição de sentimento do Fred e pela partida ruim que ele fez ontem. Então assim, muita gente criticando e bastante o Fred na partida de ontem. Mas o treinador continuou com a convicção dele, ele jogou 90 minutos. Sim, jogou 90 deixa eu dar um abraço aqui no Bruno Assis do Barreiro. Hoje está no São... Ele é do Barreiro, mas está no São Lucas, atleticano, fã da gente aqui, de todos nós aqui, fã do programa. Então tá aí, Brunão Alves, um abraço para você, obrigado pela audiência aí. E eu tô vendo aqui um jornalista escreveu aqui no... Tem um mosquitinho aqui. Escreveu no Twitter assim, ó. Não tinha reparado muito o futebol do Japa enquanto ele jogava pelo Cruzeiro. Achava que poderia ser só mais um menino da base. Mas o que ele vem jogando no Mirassol é destacável. Parece que será, de fato, um grande destaque. O Cruzeiro joga sábado, joga domingo também. Então aí a gente fala. O atleta prepara o time para jogar. O torcedor quer saber qual time que vai entrar em campo contra o Juventude. Quantos ingressos foram vendidos? Como é que tá as coisas? Nessa temporada, quantas vezes nós não já ficamos teve programa falando... aqui, já ficou o programa inteiro falando. Quantos ingressos foram vendidos? 16 mil ingressos. E quantos ingressos... E o que tem de novidade no Galudo? Podemos ter a volta de Scarpa, Alan Franco. Podemos ter a volta do Coelho, que treinou ontem, que isso é uma grande notícia. Não, pro Elton não. É uma grande notícia, porque o Coelho estava com um edema, mas chama pode ele, pintar como... Agora, a dúvida é, será que nesse período que ele teve aí, ele já entra titular ou não?
Aí é uma grande situação. O Barba tem uma necessidade de colocar um time pra frente. Precisa de vencer o Juventude, e não é vencer o Juventude, só vencer, é vencer bem. Por quê? Vamos lembrar, o Juventude tirou o São Paulo, né? O São Paulo venceu em casa de 1-0 só. Chegou lá, quer participar? Pode chegar, senta aqui do meu lado. Quer sentar do meu lado? Pode sentar. Desculpa, cara. Desculpa, que é isso? Desculpa. A tara dele pra pegar o telefone, velho. Hein? O cara que pensou em inventar. Você tá falando, eu queria passar aqui assim, ó. Vou passar atrás da câmera aqui. Como ninguém vai nem notar. Desculpa, velho. A minha carinha de assustado. Não tem jeito de falar de Galo nesse programa, não. Nós somos sabotados aqui. O São Paulo ganhou de 1-0 lá do Juventude, perdeu de 3-1. Então tem que ter um respeito. Juventude hoje é o vice-líder da Série B. Então se todo mundo tá achando que vai ser fácil, maravilhoso, não vai ser fácil. O Atlético tem que ir com a mesma toada que foi contra o Palmeiras, porém não vai poder jogar da mesma maneira. Mas quando teve o sorteio, você falou que era obrigação. Não, mas eu não tirei a obrigação, não. Segue sendo obrigação, então. Eu acho, claro. O Atlético tem obrigação de ganhar do Juventude. Então, se obrigação, tem obrigação. naturalmente não vai ser fácil. Eu tô falando, não pode ter, por ter obrigação, você entrar com aquela coisa de que soberba, já ganhou e tal. De jeito nenhum. Tem isso. De jeito nenhum. Até porque, contra o Ceará, que tá lutando para não entrar na zona de rebaixamento da Série B, tá lá embaixo, o Atlético passou um perrengue. Eu tava lá e vim lá. Cara, mas olha só, até a fala do Breno, naquele momento, Thiago, eu vou defender o Breno aqui agora, porque quando aconteceu o sorteio, a gente estava falando de um Juventude que estava em 14º na tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas a gente falava de um Atlético desorganizado também, Thiago. A gente estava falando de um Juventude em 14º, um Atlético desorganizado, e hoje a gente tem um Atlético mais organizado e um Juventude brigando pela liderança da Série B. Então muita coisa mudou, não só no Juventude, mas no Atlético também. Então a cobrança também no Atlético vai ser por uma imposição maior no jogo contra o Juventude. Mas eu tô com o Breno quando ele fala isso, uma atenção redobrada ao time do Juventude. Não, que esse Juventude, que era 14º quando saiu o sorteio, eliminou o São Paulo. Então, isso tem que ser levado em conta. Eu não estou aqui dizendo que o Juventude vai bater frente a frente com o Atlético. Não, na sua limitação, o Juventude vai encarar o Atlético. Então, do mesmo modo que a gente olha com um espanto, né? Surpreendeu muita gente a gente ver a postura do Atlético e conquistar a vitória. Então, a postura do Juventude também pode ser uma postura de 2 passos para trás para tentar surpreender o Atlético e levar um resultado. Eles vão vir fechadinho. Porque, cara, o empate... Se perder de 1-0, eles estão felizes. E tá certo. Mas só uma dúvida. É a Copa do Brasil. É a Copa do Brasil. Do jogo do Atlético hoje? Esse é o antídoto do jogo do Atlético hoje? Porque o Atlético é um time que joga de forma reativa. Sim. E aí, eu tô perguntando. Sim, aí eu te pergunto. Mas não é só aí assim, volta o Atlético pressiona o Bahia aqui, Thiago. Aí volta, o Atlético é capaz de subir as linhas, mas eu acho que ele se sente mais confortável sendo reativo. O Valor, aí vem a pergunta. O Atlético encontrou uma maneira de jogar contra o Palmeiras? A gente debateu isso segunda-feira aqui. O Atlético tem que fazer a mesma coisa que fez contra o Palmeiras? Ele tem que fazer na sequência dos jogos dele? Não. Então, aí que vai estar. Agora é um Atlético que a torcida vai cobrar, a imprensa vai cobrar de sufocar o Juventude. É isso. Mas sufocou o Bahia. É nisso que eu aposto, dentro do mesmo sistema, Thiago. Sei que você não gosta, peraí. Eu não gosto de ver o Atlético fazendo isso. Não, é porque ele tem mais capacidade para jogar em transição com a linha baixa do que sufocar o adversário. Mas contra o Bahia não foi mal até nos 30 primeiros minutos. Eu acho que se o Atlético conseguir fazer por boa parte do jogo o que fez durante 30 minutos contra o Bahia, replicar isso um pouco mais contra o Juventude, pode ter êxito. E eu acho que pode ter êxito, principalmente pelo fato do Juventude ser mais frágil que o Bahia. Isso. É natural que você encontre um pouco mais de facilidade. O Juventude não tem as armas para sair jogando que o Bahia tem. Eu acredito. Todo mundo achando que é obrigação hoje, HG. Só com outras palavras. Não, eu não falei. Hora nenhuma falei. Tá todo mundo tanto é que eu elogiei a posição do Então eu entendi errado. Você entendeu completamente errado. Eu nunca vou usar essa palavra. É obrigação? Tá fazendo gracinha, o sorriso estampado na cara dele. O sorriso tá preso. É obrigação? O sorriso tá preso. Óbvio que é obrigação. Tem obrigação de ganhar de um time de Série B. É obrigação. Eu não trato, eu vou usar de uma fala que um amigo usou aqui hoje. Eu não trato futebol dessa forma, o que não quer dizer que quem trate
alguns resultados como obrigação, esteja errado ou esteja certo. Eu não trato o futebol dessa forma. E o Atlético é o favorito no duelo, ninguém tem dúvida disso. Mas... Né? Evidentemente. Não tem mas. E quem te falou essa frase aí é um grande sábio. É obrigação? O Atlético precisa muito de uma ótima partida. O Marcelo Rodrigues, cantor, mandou aqui, ó. Essa música que vocês cantaram aí é de Marcos e Belucci. Chama-se Domingo de Manhã. Isso. Obrigado, Marcelo. Valeu, Marcelo. Obrigado, Você Marcelo. podia ter cantado Obrigado, um pedacinho, Marcelo. porque não deu pra entender a música com o Valu e o Thiago. Não, o Valu canta bem. E só para poder falar da volta, cara, todo mundo tá acompanhando como é que tá lá no sul, né? Tá um caos, vento de mais de 130 km por hora, um frio tremendo. O Atlético vai pegar uma barra. Eu já fui lá no Alfredo Jacone. Lá não é fácil de jogar. Não é fácil mesmo. Só fazer a justiça. Então, assim, Um dos melhores gramados do Brasil, mesmo com essa condição. Isso aqui é espantoso lá no Alfredo Jacone. O que eu falo não é... Não, eu tô vendo medo estampado na sua cara. Eu olho pra você, eu sinto o cheiro do medo. O que eu falo é, vão existir obstáculos Pelo amor de Deus, lá. tá com medo do Se jogo. você não fizer o resultado aqui, com certeza, Cara, por ser você o sai de uma Atlético... obrigação pra um medo que eu não consigo entender. Sabe o que eu tô estranhando na sua fala? Você não torce contra o vento, não? Essa foi boa. Essa foi boa, hein? Essa foi boa. Eu torço. Mas não foi minha, não. Foi o André que gritou lá de cima. E é do Eu não tenho Roberto capacidade Dumont. É do Roberto Eu não Dumont. tenho Por capacidade que você tá temeroso assim, É cara? porque eu não é temeroso, é porque eu vou salientar de novo. Eu acho que o Atlético não só tem que vencer, mas tem que fazer um bom também resultado acho. aqui. 1-0, cara, eles vão sair daqui comemorando. Não. O Juventude Ah, saiu daqui Juventude, comemorando. sim, Juventude. Porque foi assim contra o São Paulo. O Galudo tem que fazer um bom placar aqui pra se garantir no jogo de volta. isso. Porque lá vai feder cabureto. Jogar com eles é embaçado mesmo. E o trabalho do Barbieri é muito bom. Importante é Eu vencer. preciso chamar o break, viu, pessoal? Importante é vencer. Pescocinho, você sofre de ejaculação precoce demais. É vencer. O importante é vencer. Olha que Todo mundo aqui, resultadista. ó, estou falando em nome de todos aqui, tá? Em nome de todos aqui, eu estou falando. Todo mundo aqui acha que é obrigação. E é resultadista. Eu não queria tocar nesse assunto aqui, porque todas as vezes que eu toco no assunto, eu desagrado. Tem gente que levanta da cadeira e sai do cenário. Cuidado pra não quebrar o microfone aí. Até porque se quebrar, vai cobrar de você. E é caro. O microfone desse custa 35 mil reais. Você não vai fazer isso, né, Gil? Você não vai fazer isso. Não, é que eu não sou. Eu não queria. Mas o meu editor-chefe vai falar no ponto agora. De que nós vamos falar agora, André? Totalmente desnecessário. Mas o que eu posso ele nem fazer? tá aqui mais. Porra, mas peraí. Ele nem tá jogando Mas é aqui mais. notícia. Vem fala do Atlético todo dia. Ele não tá jogando, não fala mal. Fala sim, Ele fala não tá todo jogando. dia. Aliás, André, Não André, foi ele que falou, André. foi fake. Você caiu em fake também. Aquele né? vídeo, Não, André, aquele fala aquele vídeo que eu todo mandei dia. no grupo do cara lá, quer dizer, eu não sei Aquilo se aquilo não não sei se é. pode Mandou no rodar grupo. não, porque não tem autorização, pode dar problema pra nós. Tinha que ter autorização dele Não, pra é muito rodar. bom. Mas a sátira dele é boa demais, dele falando do Hulk, é muito bom. Mas daqui a muito pouco bom. vamos falar que era o Hulk. Não, ninguém Igual, falou isso. não, se mandar pro STJ Aquele deles, vão achar que é o Hulk. Aquele vídeo é maravilhoso. o Mas cara é aquilo ali fala, mesmo. Ele, toda vez que deu entrevista, O ele que você falou do Atlético. espera? Aí o cara fala assim, o que você espera agora aqui no Fluminense? Não, eu espero que aqui no Fluminense, né, aqui eu pretendo ganhar títulos, eu espero, porque o Fluminense é um grande clube, tem um grande, e diferentemente do Atlético, né, que não é um grande clube, não quer ganhar título e tal. Cara, mas com todo respeito ao Atlético e tal, é um vaselina. Então, por que eu tô falando do Hulk? Daqui a pouco vamos falar do Léo Jardim também, porque nós somos rancorosos, velho. Nós somos rancorosos. Porque as pessoas falam assim, ai, eu não cometo nenhum dos 7 pecados capitais. Eu cometo pelo menos 5. Direto. Todo dia, quase. Quase Todo dia. Quais são os 7? Vamos ver se você lembra. Ah, não vou lembrar de Avareza. todos, não. Avareza, luxúria, ira. O que é? Ira. A ira. Inveja? Gula, você já falou? Gula, inveja. Vaidade. Eu não sei. Falta uma. Falta uma. Não vou lembrar. Você sabe de que eu tô lembrando pra lembrar? Do Seven. 7 Crimes Capitais. Eu também fui lá. Ótimo filme com Brad Pitt. Da gula é o cara no... Fica... Não. Aqui, ó, O da luxúria é o do vidro, do espelho. Ó, 7 pecados A ira capitais. é o último. Ó, soberba. Soberbo. Eu sou soberbo, eu sempre acho que nossos times são melhores que os demais. Avareza eu preciso pensar. Inveja, eu tenho inveja de um monte de coisa. Ira, adoro. Ira. Não, irmão, não é a banda, não. A banda. Não é a banda, não. Ah, não é não? Não. Ué, que era? achei que fosse. Não, que Mas eu dureza, sinto ira, um monte de coisa. Que dureza. Luxúria. Luxúria. Você tem cara de ser luxurinha. Luxento. Gula.
Gula. Nós 5 aqui, todo dia. E a preguiça... a preguiça, é verdade. A preguiça é o da cama, deitado. Gente, a preguiça é um negócio que... São os 7 anões também, não são? Eles são alusivos aos 7 pecados capitais. Não, Atim não tem nada a ver. Atim, não? Atim, zangado. Pelo amor de Deus. Feliz. Não tem nada. Dunga, o Dunga não é nada. O Dunga é o Dunga. Dom da borro, dom da borro. Não, o que eu tô querendo dizer é que é o seguinte, eu cometo pelo menos uns 5 dos 7 aqui todo dia e não tô nem aí. E é verdade mesmo que eu tô falando. Então, o que eu tô dizendo pra vocês aqui? Isso tudo eu não queria falar do Hulk nem do Léo Jardim, mas eu sou obrigado porque meu editor-chefe mandou e eu respeito. Mas sabe que isso não é nenhum dos pecados, HG? Pelo menos no caso do Hulk. É que no caso do Hulk, é só mostrar que você tem razão, cara. Qual pecado é esse? Não, e no seu caso, Você em relação tem razão. ao Hulk, também não é problema nenhum, porque o seu é pessoal. Mas eu sou obrigado a dizer. Não, mas eu sou obrigado a dizer. Seu é pessoal. Seu é pessoal. Eu sou obrigado a admitir que a primeira vez que você falou do Hulk aqui tem quanto tempo? Não lembro, HG. 1 ano e meio? Um ano. Foi antes dele completar 1 ano sem fazer um gol. Tem um ano. Tinha um gol com bola rolando e o Thiago começou a pegar no pé dele por causa do gol de bola rolando, só fazer gol com bola parada. Aliás, você né, da gente falar do Hulk aqui, ontem o Roger Flores, ele fez um comentário pesado sobre o Hulk. Da seca de gols, da dificuldade para jogar, que ele não tem que ser titular no Fluminense e tal. Mas vocês vão perder tempo. Por que vocês vão perder tempo? Não sei. Porque ele jogou no Fluminense. Tudo é pessoal. Quem jogou no Fluminense, ninguém critica com o Fluminense. Ninguém o Roger critica o Fluminense. Ninguém critica o Hulk pelo que ele tá jogando. Deixa o Fluminense pra lá. Se o Hulk não fizer gol, o problema é do Fluminense. Calma, Oswaldo. Calma, Oswaldo. O cara foi vaiado de novo. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Ele é o seguinte, o que me chama a atenção é que tudo que eu tô falando por mim, tá? Não por vocês. Tudo que eu falei aqui, eu fui rechaçado por muitos, né? Pelo Breno Galante. Você não reconhece. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu reconheço. Mas, olha as vaias que ele recebeu quando saiu de campo. Repara ele saindo, como que tá indignado, olhando pro torcedor que o cara fez. Tem a sequência, não, né, André? Sequência. É porque tem uma imagem dele que quando ele vai se aproximando do banco de reservas, bem próximo do banco de reservas, o que acontece? Alguns torcedores xingam ele. Aí, ele fica incomodado, vai até a ponta do banco, depois ele volta e faz um gesto pro torcedor ou para os torcedores. Ou seja, nós estamos falando de um jogador, gente, que estreou agora em jogos oficiais, e já começou a render um ranço com a torcida, até porque o JK está no banco, e com a imprensa também. Aí a imprensa que não é identificada e também a imprensa identificada. O que eu falei? Está falando aqui um especialista. O que eu falei? O Hulk tá parecendo um fogão de 6 bocas, mas não é que ele tá gordo, não. Ele é forte pra caramba, só que aí agora ele tá maior ainda, cara. Ele tá maior ainda. Se ele não usar o Monjarinho, vai ser difícil. Você não acha que ele perdeu a confiança, assim? Não, acho que ele perdeu foi condição física mesmo. Eu não tô conseguindo enxergar, mas eu até acho que fisicamente ele tá ok. Não tá. Ele raciocina, mas o corpo não obedece. Então, fisicamente ele não tá. Mas eu acho que isso é mais a questão técnica. Sabe quando o cara tá ali tentando resolver e ele não consegue mais? Não consegue. Tecnicamente ele não... Essa bola do que ele perde o gol, tem um gol que ele perde ontem, cara, que é bizarro. Que ela fica quicando pra ele na frente da pequena área, ele domina e vai bater a bola. Esse lance. Aí ele domina, ele vai bater ela colocada, Cara, o Hulk no Atlético fez quantos gols assim, seja de primeira, seja dominando e batendo. Sabe, quantas milhares de vezes ele fez gols assim. Agora ele não consegue mais. Ele não consegue, parece que falta confiança, parece que a técnica foi caindo. Eu lamento, porque é um fim melancólico de carreira, velho. Fim melancólico. Ontem realmente foi muito ruim a partida do Hulk. É uma queda principalmente técnica, física também. O Fluminense não pode ter... Se o Fluminense contratou o Hulk esperando o Hulk de 2021, aí diz mais a respeito de quem o levou para o Fluminense e não do próprio Hulk, né? Acho que é um jogador ainda que vai contribuir no Fluminense, não com aquele cartaz de ser protagonista. Se alguém levou o Hulk para o Fluminense esperando o protagonismo dele, repito, diz respeito de quem o levou para o Fluminense e não do próprio jogador. Mas ontem uma partida realmente muito ruim. Acho que a questão não é física, acompanha o jogo, se desloca, a questão
Hoje, um sistema que talvez deixasse o Hulk mais confortável, não estou falando que o Fluminense tem que jogar, evidentemente, para ele, Hulk, mas seria um sistema com 2 atacantes, um 4-4-2. Ele jogando com 3 atacantes, né? Igual ontem o Soteldo de um lado, o Canóbio do outro, e ele tendo que ser esse cara de área. Em outro momento, no próprio Atlético já funcionou, mesmo ele sem referência, mas ele tinha tanta força para sair da referência, para vir do meio campo, para entrar pelo lado direito e quem estava na direita entrar na área. Claro que ele não tem mais essa capacidade física e tecnicamente ele está muito, muito aquém do que já foi. Até porque ele foi contratado pelo Fluminense para ser um cara que ele era aqui em 21. O Fluminense levou ele em 26 achando que ia levar o Hulk de 21. Eu tô aposentando o Hulk? Não tô aposentando o Hulk. Mas eu aceito o pedido de desculpa quando eu disse que ele estava atrapalhando aqui no Atlético. Inclusive, seu Galante, se quiser pedir desculpa, fica à vontade. Com vocês eu não tenho rancor. Eu tenho rancor com alguns. Com vocês, não. Se você quiser me pedir desculpa, você pode ficar à vontade. Eu vou aceitar de bom grado. Eu não quero falar sobre jogador que não está aqui mais, falar sobre Fluminense. Eu estou aqui para poder, sou bairrista, estou aqui para falar sobre o Atlético, Cruzeiro. Se o Hulk não tá rendendo para o Fluminense, isso é ótimo para o Atlético, para o Cruzeiro, que estão ali atrás, querendo a vaga do Fluminense. Aí você está querendo pautar o André, está chateado com você, não, você está querendo pautar o programa. chateado, André, eu não vou entrar nessa sua onda, não. Sabe? Você está muito mais incomodado com o Hulk do que eu. Ele te incomoda, ele alugou um lugar na sua cabeça. Ele está lá longe e está te incomodando. Agora, se você é justo, então você tem que agora elogiar a diretoria do Atlético que liberou o Hulk. Peraí, calma. Atenção, Pedro Daniel. Para fazer o corte. Paulo Brax, atenção, Pedro Daniel e Paulo Brax, sobre a liberação do Hulk. Vocês brilharam e ao Fluminense só me resta agradecer. Ele vai fazer gol lá, ele pode fazer gol contra o Atlético, contra o Cruzeiro, não tem problema. Mas muito obrigado, Paulo Brax e Pedro Daniel. O Borbas é melhor do que o Hulk? O que ele fez aqui vai ficar na história, foi gigantesco e tal. Aí agora vem um apagador universal. Mas, parabéns, a direção foi brilhante. Aliás, demorou demais, poderia ter sido no início do ano. Agora pede para fazer esse corte. Pede para fazer o corte. Agora os manja, atenção manja da imprensa. Faz o corte e manda pro departamento de comunicação do Atlético lá. O Borbas é melhor opção ao Atlético. Não vem com essa conversa. Não, é uma pergunta. Eu vou perguntar assim. O Borbas é melhor. Quem tem que pedir desculpa? O Borbas é melhor. Ele atrapalhando aqui, agora está atrapalhando lá no Fluminense. O Borbas é melhor opção ao elenco atleticano do que o Hulk. Foi contra. É o Borbas quem está dizendo melhor opção? Quem está dizendo que o Borbas é melhor opção? Uma coisa está relacionada à outra. Eu falo com você, você almoçou ontem, você fala, foi ele comprar um tênis. Não, nós estamos falando de atacantes. Você foi comprar um tênis. Ô, Valu, você foi correr ontem? Não. Nós estamos falando de atacantes. Não, eu tava dormindo. A menos que você tenha transformado o Hulk em zagueiro. Tô perguntando. Quem tá dizendo de Borbas? Um baita movimento. Aliás, você leu Quincas Borba? Baita movimento. Você leu Quincas Borba? Sim. Você leu? Quincas Borba. Quincas Borba? Sim. É basicamente o mesmo nível, né? Borbas e Hulk hoje. Polêmico, mas vale a reflexão. Fala de novo tá aí. acostumado a falar. Deixa o cara falar. Eu tô acostumado a falar esse tipo de coisa. Você tá bom, pode falar. Eu não me surpreendo mais. Eu me surpreendo quando eu tinha um ano que eu trabalhava com o Thiago. 4 anos trabalhado, eu tô acostumado. Fala com a câmera lá, assistimos ao jogo ontem. O povo quer saber o que é. Nós assistimos ao jogo ontem. O jogo ontem foi muito ruim. O que fez ontem é nível Borbas, gente. Não, o Borbas a gente não sabe, a gente não vê. A gente viu o Borbas jogando. Não, tem 2 anos que a gente não vê ele jogando. Tem 1 ano que a gente não vê ele jogando. O Borbas e o Hulk estão no mesmo nível hoje, cara. É o mesmo patamar. Não muda absolutamente nada. Qual que é a diferença de um pro outro? Então foi o Hulk não faz gol, então. O Borbas não faz gol, tá no mesmo nível, cara. Eu fico pensando, sabe o quê? Eu fico pensando o seguinte. Eu fico pensando os caras lá no Atlético, vendo o Hulk lá no Fluminense saindo vaiado e tal. E aí pensando assim, gente... Tinha mais 35 milhões para botar até o final do ano aí, se ele tivesse ficado aqui. Isso é louco. Eles devem mandar um abraço pro Fluminense todo dia. Eles deveriam pegar esses 35 o problema é que eles não sabem e trazer acham mais 35 agora. O problema é que eles não sabem. O meu papel aqui é causar cisânia mesmo, tá? O meu papel aqui é causar cisânia. O meu papel aqui é, eu adoro o Johnny Hoffman. Vocês conhecem o Johnny Hoffman? O maior pescador do Brasil. Segue ele no Instagram, que ele é ótimo. Fala até que eu falei dele aqui, se vocês forem seguir ele lá.
o Johnny Hoffman, é um grande pescador. Por isso você veio camuflado assim. É, eu vim camuflado. Homenagem a ele. Aí o meu papel aqui é me passar pro Johnny Hoffman. Porque o Johnny Hoffman vai lá e joga o molinete. Vem cá, Pisquilo, mostra aqui como é que o Valu vem. E o Galante. O Johnny Hoffman joga o molinete. Aí o minhocão e começa a baixar na água, aí vai a chumbada. Aí vem o Galante e o Valu. Ao invés de morder a minhoca, vai lá na chumbada e... Só que quando eles mordem a chumbada, o dente agarra no chumbo. E fica. Aí eu vou puxando. Aí eles vêm. Uma bailarina. E vem. Morde a chumbada. Meu papel aqui é causar cisânia. Se fosse pra ficar aqui concordando com todo mundo, eu não precisava de eu estar aqui, não. Exatamente. Faz cuiar, não é não? Faz cuiar. Ah, não, essas viagens dele, Se você tá vir aqui pra concordando bater com papo e isso? Não, mas concordar tá com concordando com isso. Não. Estou falando de modo geral em um programa de debate. Se for aqui para vir aqui e concordar com todo mundo, Precisa ter esse monte de gente precisa que ter não, esse tanto de gente que não. Eu não preciso, Só pega e vai falando e pronto. Aliás, quem ainda... Por que vocês não criaram ainda um debate com inteligência artificial? Pode ser uma boa ideia, eu tô dando pra vocês aí a ideia aí. Quer demitir a gente. Não. Tira a gente tudo, põe É porque não vai ter sentido, não tem sentimento. Tem sentido, não. Tem sentido. A inteligência artificial nunca vai ser capaz de fazer a bagunça que a gente faz aqui. Até porque nós temos uma A inteligência inteligência natural. artificial não vai ser incoerente como várias vezes nós somos aqui. Depende, meu irmão. Teve um dia desse que eu fiz uma pergunta pra ela falou um absurdo pra mim, depois eu vou te mostrar. A pergunta que eu fiz e o que ela respondeu. Isso é louco. Ô, gente, vamos